chegar. Essa decisão que está cabendo ao juiz, o juiz não é a melhor autoridade para tomar. Acontece que é ele que está tendo que tomar, porque a dinâmica do sistema está levando isso para ele, né? E agora a gente começa a prestar atenção nisso que você falou. Então, se não é o juiz a melhor pessoa para decidir isso, e se existem casos que certamente não... São casos que a gente vai ter que resolver, não cabe nas caixinhas que foram definidas pela política. Qual é a melhor forma de resolver? É democraticamente. Como se resolve democraticamente? Primeiro, a política. A política tem que ser democrática. Por exemplo, a Rename, né? Eu costumo perguntar nas minhas classes, quem sabe como é que é feita a Rename? Né? Você sabe como é que um remédio vai parar na lista nacional de medicamentos? Se eu fosse dono de uma indústria farmacêutica, eu ia adorar que o meu medicamento tivesse o nomezinho na Rename. Eu ia fazer de tudo para o nomezinho. E você acha que eles não fazem? Claro que fazem. Então, o que é a Rename? Ela é uma lista democraticamente feita? Ela tem um estudo técnico? A gente criou a Conitec, né? Vale lembrar que para resolver tudo isso, criou-se a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica em Saúde, que vai criar os protocolos clínicos e vai definir os medicamentos que vão ser oferecidos para determinados tratamentos terapêuticos, que está começando a brincar. Então, isso ainda vai levar um tempo para a gente ver o reflexo na nossa sociedade. É um bom caminho, porque é um procedimento um pouco mais transparente, um pouco mais democrático, mas o que é a Conitec, que é hoje quem decide o que vai parar na Rename? Que vai um pouco contra o que você falou, Raquel. A Conitec são técnicos do Ministério da Saúde, técnicos muito capacitados, mas são técnicos. E tem um representante do Conselho Nacional de Saúde lá, que é minoria. E o povo, o usuário, o médico. Essas pessoas não estão participando da construção do protocolo clínico. Significa que o protocolo clínico é ruim? Não, não significa isso, não estou dizendo isso. Só significa que a decisão do nomezinho que vai na Rename não é democrática. Ainda não é necessariamente ou amplamente democrática. Até é democrática, porque tem transparência, mas poderia melhorar, né? Eu tirei do juiz, joguei para a Conitec, agora sei lá, a Conitec é melhor do que o juiz para decidir? Ou a gente tem que criar novas formas. Essas que você está falando, que eu tenho chamado de novas tecnologias jurídicas de solução de conflito, são formas de solução de conflitos. Eu fico feliz porque identificaram que é um conflito legítimo. E identificaram que o judiciário não é o melhor lugar para eu decidir esse conflito. Então vamos criar instituições administrativas, interinstitucionais, que junte executivo, defensor público, procurador do Estado, juiz, por que não, farmacêuticos, técnicos, e essa comissão avalia os pedidos extraordinários que não estão na lista e decide se vai oferecer ou não. A gente tem experiências disso no Brasil inteiro, São Paulo tem, Minas tem, Goiânia, enfim, todo mundo já percebeu que esse pode ser um caminho, mas ainda não há um bom modelo de mediação desses conflitos. São Paulo mesmo, agora, conversando na Secretaria de Saúde, eles estavam dizendo que estão querendo rever o modelo que eles criaram, porque no final das contas eles estão dando para todo mundo quase tudo que estão pedindo. Então, você só mudou do judiciário para essa comissão que está liberando tanto quanto, o que não tem impacto na melhoria da política também. E aí, se essa comissão não dá, vai parar no judiciário também. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que se debruçar mesmo. É um caminho, para mim, o ideal. Quanto mais democrático e legítimo for, e veja, mesmo que for parar no judiciário, se chega uma ação no juiz, é uma demanda extraordinária, não está na lista, passou por uma comissão administrativa que negou, ainda assim negou, por essas e essas e essas razões. O juiz não é uma pessoa geralmente bem formada, que tem bom senso,
se ele lê aquilo, ele vai ponderar. Já tem um parecer, pelo menos, né? O que não pode mais, eu acho que é aqui que o Estado, eu estou falando do Poder Executivo especificamente, aqui que o Poder Executivo tem que melhorar um pouco a postura dele, né? Deixar desassistida a pessoa. Essa é uma não solução em termos de direito à saúde. Enquanto for uma não solução, vai judicializar. Tá, eu não ofereço esse medicamento, o que eu ofereço? É isso que o executivo tem que começar a perceber, que ele tem que dar essa resposta. Tá, você tem uma doença rara, esse medicamento que você quer ainda é experimental e custa 2 milhões, eu não pago. Para você, sinto muito, a sua doença é muito triste, né? O que eu vou te oferecer é cuidado paliativo. É muito mais barato, não vai te curar, mas nada garante que esse outro medicamento te cure também. Então, eu te ponho na rede para te oferecer cuidado paliativo. Eu garanto que você não vai ter dor, eu garanto que você vai ter uma vida digna, né? Por menor que ela seja, dependendo da sua condição clínica. Agora, não posso abandonar, dizer não atendo. Não, mas eu tenho a necessidade de saúde. Eu te dou esse medicamento, mas eu estou dizendo que esse medicamento me dá efeito colateral, ele não tem eficácia em mim. Então, paciência. Isso é uma não solução que vai se judicializar. Enquanto isso acontecer, mas faz parte também. Isso acontece em todos os sistemas do mundo, vale dizer, não é uma jabuticaba brasileira, né? Na Inglaterra discute-se muito e eles são muito mais rígidos em dizer, eu ofereço ou não ofereço, mas são mais honestos em dizer, então a nossa assistência é essa e acabou. E acaba esse discurso de universalidade, integralidade, etc. Vamos dizer, a integralidade é a lista e o protocolo, e universalidade é quem cabe na lista e no protocolo. O que não é bem um conceito de universalidade, porque eu estou automaticamente, com esse conceito, excluindo pessoas. Eu prefiro que a gente pense um pouco melhor e crie os caminhos, por exemplo, esse que você colocou, que possibilitem identificar a necessidade. Se for uma necessidade que está na lista, encaminhar para a unidade de saúde e resolvido está, né? Esse sujeito não devia nem ter ido para a comissão administrativa nem para o judiciário. Se for uma necessidade que não está no protocolo clínico e na lista, vamos entender e vamos oferecer ou convencê-lo de que o que está na lista é bom ou oferecer uma alternativa ao tratamento que ele está precisando, né? Eu acho que esses são os caminhos. Dá trabalho, é muito mais difícil do que ficar demonizando a judicialização ou ficar deferindo qualquer medicamento com base no artigo 196 da Constituição, sem olhar a política. Então, tanto o Poder Executivo, e aqui estou generalizando, né, mas, enfim, é uma discussão mais teórica, mas o comportamento do Poder Executivo tem sido de falar qualquer participação do judiciário é mal-vinda, e não é verdade, e o comportamento do judiciário qualquer demanda que chegue para mim eu vou dar, o que também não é necessariamente correto. E a verdade não está nem de um lado nem de outro, ela é muito mais complexa, o que é complexo dá trabalho, o que dá trabalho as pessoas têm preguiça. A gente não pode ter essa preguiça, né? Professora, a gente está chegando ao final da aula, eu queria pedir que vocês fizessem as considerações finais. A nível de consideração final, eu gostaria primeiro de pontuar que fica muito claro a complexidade do tema de que nós tratamos. Especificamente em relação à judicialização, eu costumo dizer, as pessoas perguntam, você como procuradora do Estado é a favor ou contra a judicialização? Eu falo, bem, ninguém pode ser a favor ou contra a prestação da tutela jurisdicional assegurada no texto constitucional. Então, todos nós somos a favor da prestação da tutela jurisdicional diante de qualquer situação em que haja, de fato, uma ilegalidade ou um abuso. Quanto a isso, não há dúvida. A questão é, a judicialização, tal como hoje presente, avassaladora, com o que a gente chama de visão de túnel. Por que ela é uma visão de túnel? Porque a judicialização vem através de demandas individuais. Então, eu tenho uma pulverização de algumas demandas que chegam em face do Poder Judiciário com uma visão restrita daquele caso, sendo que a resposta dada ali repercute no sistema como um todo.
sem que se pense o sistema como um todo depois daquela resposta dada pelo Poder Judiciário. E o risco que você corre é fazer uma microjustiça, mas uma macro-injustiça, que é algo que por vezes acontece em ações que pedem de fraldas geriátricas a chantilly, a situações que são de fato absurdas. E num país como o nosso, uma das coisas que a gente não pode ignorar e que me preocupa muito é que o acesso ao judiciário, ele é assegurado mediante funis em que aqueles que mais necessitam raramente passam por esse funil. Então, existe uma população invisível do ponto de vista da demanda de saúde que não chega no juiz, porque ela não chega na defensoria. E nós temos uma judicialização de classes C, D, muitas vezes B, mas a gente não tem a camada mais necessitada em muitas realidades com acesso ao Poder Judiciário. Então, essa judicialização pulverizada com o atendimento e refletido de todas as demandas que chegam ao Poder Judiciário, e aqui não há a menor dúvida, nenhum juiz sai de casa e fala assim, hoje eu vou destruir o SUS. Nenhum procurador de Estado vai fazer uma defesa e falar assim, nossa senhora, hoje eu vou matar alguém, porque eu vou impedir que o medicamento chegue fornecido. Na verdade, o que a gente percebe nos diversos atores envolvidos, o médico que prescreve o medicamento, o juiz que decide a causa, o Ministério Público que muitas vezes atua, o advogado público, a própria pessoa que necessita daquele serviço, ninguém quer destruir o sistema como um todo. Mas tal como colocado hoje, o risco, ele é real. E aí, se pensar numa reflexão do próprio Poder Executivo, com a observância de uma diretriz que está prevista no próprio texto constitucional, acredito eu até de matriz principiológica, que é a participação social na definição do que de fato é prestação do serviço de saúde, é algo que precisa ser tomado. Eu costumo utilizar até uma metáfora muito comum na minha família, que a gente brinca que quando cada um de nós cozinha, cada um de nós é dono da própria panela. Então, ninguém mete o bedelho na panela do outro. Se eu estou fazendo uma feijoada, ninguém vem amassar uma folha de louro e colocar dentro da minha feijoada, porque vai dar errado. Só que eu preciso saber fazer a feijoada bem, senão ela vai desandar e ela vai dar errado. O que a gente tem? A gente tem que o judiciário tem um papel, o executivo tem um papel, o legislativo tem um papel. Ninguém está cuidando da sua feijoada direito. Então, a gente precisa de uma lei que dê segurança e que as inovações estejam nela colocadas e que possa servir de orientação para a normatização técnica inferior do executivo, que deve, diante de todas essas normas, realizar devidamente a sua função e só situações marginais excepcionais serem discutidas perante o judiciário. Nós não temos o Congresso Nacional fazendo a tarefa dele direito com o legislativo, muitas vezes o executivo tem as suas enormes faltas, o Poder Judiciário assume a prestação da tutela do jurisdicional com uma visão isolada, que é própria da ação tal como chega a ele, muitas vezes sim uma visão das normas que podem não ser muito boas, mas algumas existem e terminam ignoradas. E aí o que a gente vê? A gente vê o judiciário metendo a colher na feijoada do legislativo, o legislativo não faz a feijoada de direito e aí mete no executivo. A gente precisa separar hoje um pouco das atribuições e responsabilidades de cada um desses órgãos envolvidos nesse sistema tão complexo e que cada um dê conta um pouco da sua panela, para que um meter na panela do outro, com sistemas de controle, com sistemas de interdependência previstos na Constituição, ocorra nos casos em que isso é para acontecer mesmo. Porque quando o juiz vira legislador e ao mesmo tempo administrador, dá errado. Então é preciso que o administrador vire administrador e que para isso ele tenha uma confluência, e aí é a história do Estado em rede do século XXI, que a gente tem uma participação em espaços específicos com integração de todo mundo que está envolvido. Porque é muito melhor eu fazer uma tutela, autotutela procedimentalizada na esfera administrativa, em que haja uma participação de todos com correção de política pública futura, do que a gente continuar com gastos progressivos assustadores que acabam por inviabilizar o sistema como um todo. E aí o Estado Executivo vem se apercebendo disso e vem tentando fazer arremedos de constituições, de comissões técnicas, e aí não técnicas só constituída por técnicos, médicos do Executivo, farmacêuticos do Executivo, mas com participação social, com participação integrativa, pareceres até de profissionais do Ministério Público, e
com essa decisão, muitas vezes refletir sobre o que foi feito de escolha normativa prévia e fazer uma correção de rota, porque não só isso é cumprir a Constituição, assegurar a dignidade que todo cidadão quer, como inclusive é mais econômico. Eu costumo dizer que muitas vezes a forma de você convencer o Estado que aquele mecanismo de aperfeiçoamento fora da esfera judicial é melhor, é quando você chega na questão econômica, fala, vai sair mais barato. Vai sair mais barato do que gastar 53 milhões com cumprimento de liminares, mais multa, mais o judiciário atuando, mais o custo do MP, mais o custo da procuradoria, mais o custo do sistema. Isso é muito caro. E com isso, olha que beleza, a gente ainda faz o que, enquanto Estado, Poder Executivo, fomos concebidos para fazer, que é efetivamente dar dignidade ao cidadão. E otimista também como sou, tal como o professor Fernando Ait, eu acredito que cada pessoa que integra o sistema de saúde está imbuída da convicção de chegar a essa finalidade. Eu costumo dizer que quem trabalha com saúde não sai de casa para matar ninguém. Nenhum médico acorda de manhã e fala assim, eu vou lhe matar um hoje. Hoje é tudo que eu quero é matar uma pessoa. Não existe isso. Nenhum juiz fala assim, eu vou acabar com o sistema público de saúde. A gente não tem um sistema de psicopatas. Psicopatas existem, mas graças a Deus na população eles são minoria. Então nós precisamos chegar a um ponto de reflexão conjunta para um encontro de espaços adequados para sairmos dessa situação difícil em que nós nos encontramos no momento. E é para isso que a gente convoca todo mundo que está assistindo essa aula. Eu acho que já grande parte já foi dita, só como consideração final, acho que o caminho realmente é uma efetivação democrática. A ciência jurídica e a saúde, eu acho que ela é a ponta de lança desse desafio. Ela não sabe lidar com direitos sociais. Se a gente pegar a forma como a gente aprende direito nas escolas e a forma como as leis estão organizadas, a própria lide é organizada, ela é toda voltada a demandas interindividuais ou ao tratamento de problemas individuais. Então, como é que a ciência jurídica tem respondido aos direitos sociais? Muito mal. Né? E essa discussão toda mostra isso. A gente ainda está aprendendo como se efetiva um direito social. A saúde, por ser delicada como né? tem a ver com a nossa vida, então ela é urgente. Então ela força, e nisso, eu acho que talvez por isso eu tenha me apaixonado pelo direito sanitário, porque no campo do direito, o direito sanitário é a parte de efetivação dos direitos sociais que está mais avançado até que o direito educacional, que também tem os seus avanços, mas o direito sanitário, ele como lida diretamente com a vida, com a questão urgente lá da vida ou morte, força o juiz, o procurador, o defensor, o promotor, a pensar em soluções para esse direito social reconhecido. Né? Então, primeiro, a gente tem países que, sabendo desse problema, sequer reconhecem os direitos sociais como tais. Por exemplo, os Estados Unidos da América. Nenhum direito social é concretamente reconhecido por lei lá. Eles são sempre uma ideia progressiva, onde o Estado não tem deveres ali. Né? O Estado tem alguma participação, ele ajuda, mas ele não tem dever. A gente assumiu esse dever. Então, temos outro tipo de desafio aqui. E como é que a gente efetiva isso? Uma das convicções que a gente tem lá no Núcleo de Direito Sanitário da USP é democraticamente. Direitos sociais jamais serão adequadamente efetivados se não forem efetivados de forma democrática, que considere as visões coletivas do que é a organização da sociedade e a vontade coletiva. Né? E esses espaços de deliberação coletiva ainda precisam ser criados, que é o que a gente está chamando de democracia sanitária. Então, os espaços de deliberação coletiva com pessoas de diferentes participações sociais atuando efetivamente no processo decisório, precisam ser criados, a gente precisa ainda inventar,
E essas decisões tomadas nesses espaços de deliberação coletiva precisam começar a ser respeitadas pelo judiciário. Que não,